Enquanto ele troca ali o PowerPoint, eu estava pensando, na hora que eu cheguei, que eu vi o aviso lá no SECAP, que ia passar para cá, muito mais aconchegante, e também me fez remontar tempos atrás, na minha juventude, que eu estudei aqui no colegial, uma parte do colegial. Depois, quando a dona Termutz fazia a evangelização para o pessoal, a gente vinha antes da aula, 7h30 da manhã, para apresentar alguma coisa para a moçada na evangelização. E depois minha filha mais velha estudou aqui desde o fundamental até o médio, e agora o meu netinho de 2 anos está matriculado aqui. Então, são 3 gerações que eu passei aqui. Bem, deixa eu ver como é que está aqui. Eu também vou seguir o caminho do Ellen, ser bastante objetivo, para depois, quem sabe, nas perguntas, a gente expandir. Vamos começar com alguma coisa geral sobre o aborto. Quando nós vamos falar em aborto, é claro que nós temos que pensar quando é que nasce a vida, quando começa a vida, e isso é uma questão polêmica em todos os sentidos. Esse slide ele era destinado para a questão das células-tronco, mas ele serve também, naturalmente, para o aborto. Porque aqui está o instante 0 da fecundação, nós vamos ver mais detalhes aí para frente. Aqui, 5 dias, o blastocisto, depois 20 dias, 3 a 4 semanas, 12 semanas, que aqui é fundamental, porque está se sustentando no Supremo, no Congresso, que até aqui não existiria vida, porque ainda não estariam formado o tronco cerebral, encefálico, e nem o sistema nervoso central. Então, não haveria nenhum problema de se fazer o aborto. 24 a 28 semanas, e aqui o nascimento. Essa questão aí deu origem a 3 teorias sobre o exato momento do instante da vida. A teoria natalista pura, a teoria da personalidade condicional, que é adotada pelo nosso Código Civil, e a teoria concepcionista pura, que é adotada pela doutrina espírita. Para a teoria natalista pura, normalmente adotada pelos materialistas, em Cuba, eu já estive lá em Cuba, o aborto é incentivado, o controle da natalidade, assim como na China, principalmente, na Coreia do Norte. Eles não acreditam na existência de alguma coisa mais do que o corpo. O corpo é apenas um conglomerado de células, a vida é um estado da matéria que se termina com a morte. Então, para essa teoria, a vida, a personalidade humana somente começa com o nascimento da criança viva. A teoria da personalidade condicional, que é adotada pelo Código Civil, nós veremos também mais à frente, ela admite que a vida começa na concepção, mas vai depender do nascimento com vida. Se não nascer com vida, nunca houve personalidade. A teoria concepcionista pura entende que a vida começa no momento da concepção. A concepção é um processo meio complexo, que, no meu entender, ele envolve a fertilização, a fecundação e a própria concepção. Nós veremos isso também num slide animado aí para frente. Kardec pergunta, então, na questão 344, quando trata da união do corpo e da alma e do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Esse momento aí é crucial, porque o óvulo maduro, ele tem aqui em volta, que nós chamamos de camada polissacarídea. O espermatozoide tem esse flagelo, é chamado flagelo, essa espécie de cauda. Aqui está o núcleo, e ele tem, está vendo essa luzinha aqui, é um aço chamado aço hialurônico, que ele perfura a camada polissacarídea, como se fosse uma furadeira mesmo. Então, nesse momento, é que ele consegue penetrar no óvulo. E aí, quando a gente fala que a vida ou a personalidade depende do nascimento com vida, e quando uma criança nasce morta, ou morre segundos depois de nascer,
e tem implicações jurídicas. Por quê? Porque se ela respirou, ela teve vida. E aí tem que registrar, tem que fazer o óbito, tudo mais. O natimorto, normalmente, não há necessidade disso, porque ele não respirou. E como é que eu sei que essa criança que está morta respirou? Através desse teste chamado docimasia, ou alguns dizem docimásia, hidrostática de Galeno. Você coloca retira, extrai os pulmões do feto morto e coloca na água. Se ele afundar, é porque a criança nunca respirou. Se ele boiar, é porque a criança respirou. Então, suponha o caso de um avô que faz uma doação, e é possível, para um feto que ainda está no útero da filha dele. Dou uma fazenda para esse menino. Aí, quando ele nasce, acontece esse episódio. Não se sabe se ele respirou ou não. Se ele respirou, a doação se consuma, tem que passar a fazenda para esse feto, fazer o inventário e depois reverter para a mãe, que é o seu ascendente mais próximo. Então, veja que isso é um negócio bastante complexo, muito difícil. Dizia há pouco, então, que a fecundação, a fertilização e a concepção são muito confusos. Se vocês forem pesquisar isso na internet ou nos livros, eu ainda gosto muito de pesquisa no livro físico, mas eu tenho muito medo de fake news. Então, na internet é complicado você aceitar tudo que você pesquisa. Então, como eu disse para vocês, apenas normalmente, um espermatozoide vai perfurar a camada polissacarídea. Às vezes, 2, quando há gêmeos univitelinos, um óvulo só, 2 espermatozoides. Esse momento da concepção, que é o início da vida para nós espíritos. Certo? Então, vamos ver. Esse aqui que eu vou passar para vocês agora é uma enciclopédia do corpo humano que eu tenho, e eles mandaram um CD, um DVD, com vários clipes. Um deles é sobre a concepção. Um óvulo maduro, saindo do ovário, caminhando para a trompa, vai percorrer o caminho. Se não houver fecundação, vai haver menstruação e ele será expelido. Mas, nesse caso, vai haver 300 milhões de espermatozoides em cada ejaculação, porque só 1 ou 2 vai conseguir fecundar o óvulo. A doutrina espírita, o próprio espírito está conduzindo esse processo. Ele sabe o espermatozoide, os 23 cromossomos que estão no espermatozoide, e os 23 que estão no óvulo, que ele precisa para formar o corpo que ele vai utilizar na presente existência. Não é um acaso como a ciência tradicional costuma entender. Aí, depois, ele faz esse caminho de volta, descendo a trompa, e vai aninhar. Chama-se nidação, quando ele consegue penetrar na parede uterina, e aí ele vai começar o processo de gestação. Até a 3ª semana é chamado de ovo, zigoto ou zigócito. A partir do 3º mês de embrião, a partir daí, da 3ª semana até o 3º mês de embrião, e daí para frente, feto. De acordo com a época que é feito o aborto, então o aborto é chamado ovular, se é feito até a 3ª semana, embrionário, até o 3º mês, e fetal, daí para frente. Gravidez normal e gravidez ectópica. Ectópica quer dizer fora do lugar. Nós só podemos falar em aborto quando a gravidez é normal, essa que nós vimos ali, depois que o óvulo concebido se aninha no útero. Essa daí, então, é a gravidez normal. Nem precisava mais desse slide, porque nós já vimos animado, mas, em todo caso, está lá. No ovário, uma vez por mês, a mulher produz um óvulo maduro, tem a ovulação, ele vai ali para a trompa de Falópio,
e o espermatozoide está subindo da vagina para frente, até que ele se encontra ali, naquela seta última agora, há a fecundação, depois o ovo maduro já começa ali no trajeto, dentro da trompa, até chegar no útero, a se reproduzir, pela lei da cisparidade. A primeira célula se reproduz, depois em 4, depois em 8, e aí sucessivamente, até o desenvolvimento da gravidez. Na gravidez, aí está ele, então, aninhado lá no útero materno. Na gravidez ectópica, o que acontece? O espermatozoide fecunda o óvulo, mas fecunda lá na trompa. Então, é chamada também molar. Esse aí tem que fazer o procedimento para tirar esse ovo daí, porque senão ele começa a se desenvolver na trompa, arrebenta a trompa e pode levar até o óbito da gestante. Então, isso daí não é aborto, é um procedimento médico para salvar até a vida da gestante. Quando vai se constatar uma gravidez, principalmente uma gravidez desejada, porque a indesejada, nós vamos ver mais para frente, que vai gerar normalmente um aborto criminoso, ela tem 3 momentos. Aquela que é chamada de sinais de presunção, que a mulher começa a ter desejos inconcebíveis, fora de hora, comer, por exemplo, um McDonald's às 4 da manhã, para desespero do marido, que tem que ir atrás disso aí, náuseas, diarreia, mas isso são sinais de presunção. Depois, tem os sinais de probabilidade. A suspensão da menstruação, dos catamênios. Isso, é claro, quando a gravidez é desejada, planejada, a mulher fica até feliz. Né? Porque quando é indesejada, eles dizem que as mulheres costumam comparar isso ao marido. O marido é igual a menstruação. Quando atrasa, preocupa. Quando chega, só incomoda. Então, isso na gravidez indesejada. Na desejada, não. Ela foi planejada, então ela já percebe o crescimento do abdômen, as amigas já começam a perceber também, mas isso ainda não é sinal de certeza, porque tem a pseudociese, pseudo em grego quer dizer falso, quiese quer dizer gravidez. Tem mulheres que têm muito medo de engravidar, ou tanta vontade de engravidar, que ela cria todos esses sintomas aí, e não tem nada lá dentro. Até o André Luiz fala sobre isso, num dos livros dele, sobre a pseudociese. Depois ela vai, então, para os sinais de certeza. Então, nessa ordem, presunção, probabilidade e certeza. Certeza, então, ela vai no médico, ele vai fazer os exames de toque, e ele vai também fazer os exames de ultrassom. E aí, o menino chega. Tão esperado, né? Essa gravidez desejada. Aqui, normalmente, não se fala em aborto, a não ser espontâneo. Aqui é uma gravidez que foi preparada e não vai ter aborto criminoso. Agora, quando a gravidez é indesejada, nós vamos ver os vários motivos que levam a mulher a tentar abortar, ela vai viver esse dilema. Vou abortar ou não vou? Quando isso acontece? Esse slide é dos Estados Unidos, como vocês estão vendo aqui embaixo, razões que levam à prática no aborto nos Estados Unidos. Porque as nossas estatísticas no Brasil com relação ao aborto são malucas, porque ninguém tem controle sobre. Lá nos Estados Unidos, o aborto é permitido pela Suprema Corte até o 3º mês. Então, eles têm estatísticas. As mulheres falam isso abertamente. Aqui é um tabu. Assim como a sexualidade é também um tabu. Então, as nossas estatísticas falam em 3 milhões, 50 milhões, uns números absurdos de aborto por ano, ninguém sabe. Mas lá tem controle. Então, veja, olha, por que essas mulheres fazem aborto? Nessa cor aqui, então, que é a maior, 25,5% pretende adiar o nascimento da criança. Ainda não era a hora, está muito cedo. Nessa cor aqui mais alaranjada, que é a segunda, tem falta de condições econômicas. Essa aqui
tem relacionamento problemático com o companheiro, ou o companheiro discorda, consideram-se demasiado jovens, a gravidez precoce, sentem que sua vida profissional seria perturbada, o aborto estético, não querem mais filhos, já encerrou, aquele ali escapou, a má formação do feto, que pode levar ao aborto eugênico ou eugenésico, o risco de vida materna e outros casos. Então, aqui no Brasil, nós não temos uma estatística disso aí, mas nós temos os motivos que levam. O aborto socioeconômico. Vejam vocês, essa senhora está com uma menina de que, uns 2 anos, mais ou menos, no colo, o marido está com outra de 1 ano e pouco, e ela está com mais uma em andamento. Alguém acusaria essa mulher, esse casal, essa família, se pensasse pelo menos no aborto, que aí já cria as imagens mentais, né? É difícil. Sabe por quê? Esses crimes, como não vê, vai a júri popular. Então, dificilmente, além de todos esses problemas, eles iam mandar esse casal para a cadeia. Dificilmente. Então, esse é o chamado aborto socioeconômico. Deixa eu só voltar aqui para uma coisinha que eu esqueci. Não é permitido no Brasil. Aqui nós só temos 2 tipos de aborto permitido pelo Código Penal e mais um pelo Supremo Tribunal. Aqui é o aborto estético, eu falei. Imagina uma atriz em plena turnê, seja na televisão, seja no cinema, seja no teatro, seja na música, e que fica grávida, o personagem dela no teatro não está. Então, ela tem que abandonar o papel, ou ela tem que fazer o aborto. E também a gravidez precoce. Nós sabemos que cada dia mais cedo as adolescentes estão ficando grávidas. A primeira experiência sexual está cada dia mais cedo. E a menarca é a primeira menstruação. A partir dali ela vai ser mãe. Muitas nem sabem disso. E está cada dia mais precoce também, por causa da erotização das crianças na internet, na televisão. Cada dia elas menstruam mais cedo e também, por conseguinte, são mães mais cedo. Então, tem isso daí, né? Elas falam que ficar, aí é um slide de brincadeira, né? Ficar é fato inesperado causado por um amor repentino. E, normalmente, resulta nisso aí. Essa slide, eu tive no Rio de Janeiro, fazendo uma palestra sobre isso, em vários locais, tanto no Rio quanto na Baixada Fluminense, e lá tem um trabalho espírita muito bom com essas meninas gestantes, para evitar o quê? Que elas abortem. Ainda que elas não vão ficar com a criança. Aí são caminhadas para adoção, mas fazer de tudo para evitar que elas abortem. Essa foto do Instituto Mérito Legal é uma senhora que foi estuprada. Dificilmente a gente consegue uma prova desse jeito, porque, normalmente, por medo, por vergonha, por razões que seria fastidioso enumerar, elas evitam de ir lá no ML. Primeiro que esse lugar é horrível, normalmente sem higiene, e elas têm que fazer exame ginecológico para constatar o estupro, então, raramente elas vão. Esse caso, se por aventura ficar grávida, por causa do estupro, ela pode fazer o aborto, é permitido pelo nosso Código Penal. Isso é um aborto legal. E o aborto necessário é quando a gravidez põe em risco a vida da gestante. Aí tem que se escolher. Faz-se o aborto ou tenta-se levar a gravidez a termo, pondo em risco a vida dos dois. Depois, o aborto eugênico. É uma gravidez, inicialmente, às vezes, até planejada, esperada, mas depois se descobre que o feto tem má formação congênita. As más formações congênitas são de 2 naturezas. A má formação estrutural, que é o caso, por exemplo, da anencefalia, e a funcional, que é, por exemplo, a síndrome de Down. As síndromes, normalmente, são funcionais. A não ser a síndrome de Edward, que ela tem as 2 coisas, deformações no corpo e problemas mentais. Aí surge a possibilidade de fazer o aborto eugênico. Eugênico vem de bem nascer, né? Eugenia, isso levou muita gente a achar que se adotasse, aí, como o Supremo permitiu, no caso da anencefalia, que nós iríamos dar uns dias
no ultrassom vê que está faltando um dedo da criança, ele já vai fazer esse aborto, ou chegar aos extremos. Né? A anencefalia, esse nome aqui não é muito certo, porque a, em grego, significaria negação. Então, daria a ideia de que o cérebro não tem, o feto não tem cérebro de jeito nenhum. Não é bem isso. Aqui está um slide que dá para a gente ter uma ideia. Aqui está a formação de um cérebro normal. Então, temos os dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O córtex. Córtex é uma casca, que só os mamíferos superiores têm. Os animais não têm o córtex cerebral. Então, aqui está um normal. Aqui está o tronco cerebral. Esse aqui é merocrania, que não é a anencefalia. Ele tem partes importantes do cérebro e pode possibilitar o recém-nascido a viver algum tempo fora do útero materno. E aqui, realmente, é o anencéfalo. A literatura médica costuma definir a anencefalia como uma malformação fetal congênita que se dá durante a gestação pela não formação ou não fechamento do tubo neural. E isso pode trazer 99% das vezes a criança não vai sobreviver. 65% delas morrem na vida intrauterina ainda. Como é que eles constatam isso? Pela ecografia. E a margem de erro da ecografia é de 0,1%. Em medicina nunca se fala em 100%. 99% dessas crianças anencéfalas reais, não a merocrania, elas não vão sobreviver. Aqui está uma grávida de anencefalia, uma puérpera, quer dizer, ela acabou de dar à luz a uma criança que ela levou a termo, e vocês veem que é uma situação complicadíssima. Então, a gente, antes de julgar as gestantes que fazem aborto, a gente precisa pensar bastante, porque ela tem um livre-arbítrio, e nós temos que respeitar sempre o livre-arbítrio. Olha só, de frente. Aqui de perfil e aqui de frente. Realmente é uma situação complicada. Aí fica a memória do neonato, porque se ele nascer vivo, como eu disse para vocês, tem que registrar. E nos relatos que eu li dessas mães aí, às vezes elas têm dificuldade até para obter, porque não fazem o teste do pezinho, uma disse, não conseguiu registrar. E aí é complicado para fazer depois até o sepultamento. Então, tem que ter duas certidões, três, né? Uma do hospital que nasceu vivo, depois vem o óbito, ela tem que registrar e fazer o atestado de óbito. É complicado. E fica a memória do neonato. Eu estava dizendo para vocês que o Supremo Tribunal Federal decidiu uma arguição de descumprimento de preceito constitucional, fundamental, e foi citado até o caso da Marcela. Essa aqui é a Marcela, aqui de Patrocínio Paulista. Acho que muitos de vocês recordam que diziam que não se devia fazer o aborto eugênico, porque a Marcela viveu mais de um ano, mas ela não era anencéfala. Ela tinha partes importantes do cérebro. E o caso dela foi apreciado lá. Então, em 2004, o então advogado e hoje ministro do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, foi um grande advogado daí, porque ele foi nomeado ministro, ele, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, ingressou com essa arguição de descumprimento de preceito constitucional número 54, isso em 2004. Ela se processou durante 8 anos. Houve audiências públicas, a doutora Marlene Rossi esteve lá, a doutora Ivânia esteve lá nos representando, representantes de todas as religiões, médicos, cientistas estiveram levando subsídios para o Supremo. No dia 12 de abril de 2012, o plenário reunido, não estavam todos presentes, acho que o Joaquim Barbosa e o Dias Toffoli não estavam, mas os que estavam lá, por maioria de votos, deferiram essa arguição de descumprimento de preceito constitucional número 54. Depois vocês podem ir até no Supremo e ver detalhes dela. O acordo tem só 433 páginas, mas com um pouco de paciência dá para ler. O que se discutiu ali? Que o anencéfalo
ele não foi colocado, esse tipo de aborto permitido em 1940, junto com o aborto que põe em risco a vida da mãe e a gravidez resultante de estupro, porque as técnicas de medicina naquele tempo, a medicina não estava nesse nível que está hoje. Então, o que eles não chamam de aborto. Eles querem dar uma interpretação diferente constitucional dos artigos 124, 126, 128 do Código Penal para autorizar toda gestante de anencéfalo a fazer o que eles chamam de antecipação terapêutica do feto anencéfalo. É isso que está permitido. Então, por que estava acontecendo? Na época que foi decidido pelo Supremo, havia 3.000 ações em andamento, que se sabe. Algumas o juiz tinham concedido autorização para fazer a interrupção da gravidez, outros não. Então, havia o que nós chamamos de insegurança jurídica. Para dar segurança, o Supremo, então, autorizou, através dessa associação, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Agora, aborto eugênico é diferente dessa. Então, veja bem, hoje no Brasil não está autorizado o aborto eugênico, está autorizada a antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo. Pode perguntar. Existe alguma estatística da quantos existem desse merocrania e anencéfalo? Uma proporção de existe algum parâmetro para saber? Muito pouco. Porque o Brasil, que eu te falei, é muito difícil de estatísticas. Só que o número maior é de anencéfalo, esses que eles estão. Aí, durante a discussão no Congresso, dois ministros que votaram a favor, o Gilmar Mendes e o Celso Mello, eles queriam que essa antecipação fosse precedida por um atestado de 3 médicos dizendo que era anencefalia e não merocrania. Entendeu? Então, não há um número definitivo, um parâmetro para a gente seguir. O que está acontecendo? Às vezes, até uma merocrania, e os juízes não precisa mais de ir atrás de juiz, basta o médico dizer que é anencefalia, que às vezes nem é. Não, não dura. A Marcela, aqui de Patrocínio Paulista, saiu na Veja, tudo em nível nacional, ela durou 1 ano e pouquinho. Todos esses gastos, por exemplo, você tem que conseguir 3 médicos. É do seu bolso? Não. É do Estado. Mas não passou isso no Supremo. Não passou. Ficou vencido. Basta hoje o médico, qualquer médico dela, dizer que ela está gestando um feto anencéfalo, ela pode fazer a interrupção da gravidez, em qualquer fase. Aí não precisa desses 3 meses, pode ser até beirando. 65%, agora tem uma estatística, 65% deles morrem na vida intrauterina. Só 35% nascem e vivem, às vezes, algumas horas. Bom, o aborto eugênico é diferente. Aí vai lá no Hitler, aquele negócio todo lá. Então, o menino, aquela época, na Alemanha, não sei se vocês leram alguma coisa, as mulheres tomavam muito talidomida. E a talidomida provocava a formação de fetos mal formados, faltando os membros inferiores, superiores. E aí houve uma epidemia de abortos eugênicos. Então, na própria Alemanha, que queria a supremacia da raça ariana, se tivesse faltando um dedo, ou se tivesse uma síndrome, se é que eles podiam detectar, seria autorizado o aborto eugênico. Essa sequência de fotos que vocês já viram na internet, ela vai dizer que a medicina fetal não vai corrigir a síndrome de Down, o mongolismo, nem a síndrome de... Mas pequenas deformações, que é o caso desse aqui da espinha bífida, se deixar, a criança nasce com deficiência. Mas dentro do útero já dá para fazer essa cirurgia, e essa sequência de fotos aí rodou muito, por causa principalmente dessa cena em que a criança parece que está agradecendo o cirurgião por ter corrigido ali a sua espinha bífida. E a criança nasceu, essa criança que estava lá no útero, ela nasceu saudável. Deixa eu só colocar aqui uma coisa que está no meu livro, mas que foi o doutor Ricardo de Bernardi que contou. O que o Espiritismo poderia pensar disso?
Então, ele conta que lá no estado dele, Santa Catarina, se não me engano, tinha um casal espírita que constatou que a mulher estava gestando uma criança anencefalo. E eles eram espíritos, não pode fazer aborto, não tal. E começaram a tomar passe direcionado ali, com todos os cuidados e tal. E o obstetra falou, não tem jeito, isso aí não tem jeito, ele é anencefalo de tudo. Aí, pelo ultrassom, se via que ele não tinha certo. Tal. Aí, mas eles levaram a termo. E acharam que, com a ajuda dos espíritos, tal, ia corrigir. Tal. Mas não teve jeito. A criança viveu algumas horas na incubadora. Bem, o marido desmaiou, quase que deixaram o espiritismo, né, porque tiveram aquela fé de que ia corrigir com um passo. É impossível uma coisa dessa. Bom, passou um tempo, eles voltaram para o centro, e, numa reunião mediúnica, um espírito que dizia que precisava falar com eles, insistia, e a médium psicofônica muito experiente falou, está aqui um espírito que diz que vocês gestaram, que vocês levaram a termo a gravidez, e que ele conseguiu corrigir o perispírito, porque ele estava com problema. Nós vamos ver que muitas coisas que nós fazemos, nós atrapalhamos o nosso perispírito, que vai se reproduzir lá na frente. E aí eles concordaram de recebê-la novamente. Bom, hoje ela é uma linda menina, chama Shirley, está aí já com vários anos, e valeu a pena, então, levar aquela gravidez a termo. Questão que se discute lá no Supremo, nessa nova ADIM, nessa nova ação de arguição de descumprimento de preceito constitucional, desta feita agora foi interposta pelo PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade, ingressou com essa ação pedindo que, no Brasil, todas as mulheres que quiserem podem fazer o aborto até o 3º mês, ou 12ª semana, eles preferem. Porque eles alegam com o princípio da proporcionalidade. Primeiro, da dignidade da pessoa humana, da autonomia da mulher, do princípio da igualdade de gênero, porque elas falam assim, o homem não engravida, mas se o homem engravidasse, o aborto já estava liberado no Brasil inteiro. Como é só a mulher que engravida, fica dependendo da justiça desse negócio todo. Esse é o princípio da proporcionalidade. Qual que deve prevalecer? O direito do feto, que eles acham que até esse 3º mês ainda não tem vida, ou esse monte de direito que eles acham que a mulher está sendo sacrificada. Isso está em discussão. Então, teve audiência pública, também estiveram lá espíritos, estiveram lá religiosos, dia 6 de agosto, último agora. Esse material está sendo distribuído para os outros juízes, porque estavam presentes só a Carmen Lúcia, que era presidente, e a Rosa Weber, que é a relatora. Agora, todos os outros, os mais 9, eles vão tomar conhecimento desse material e vão decidir. Se eles decidirem a favor, então, liberou geral. Até 3 meses, como aconteceu lá no encéfalo, pode-se fazer o aborto, independente da má ou boa formação do feto. Os meios abortivos físicos são aqueles que atuam diretamente sobre a gestante, sobre o feto, que são chamados diretos e indiretos, térmicos e elétricos. Depois temos os psíquicos e os químicos, principalmente o Citotec. Esse realmente é o mais complicado, porque isso daí funciona como se fosse um aspirador de pó, é um tubinho que eles injetam na vagina, vai até o útero, ele suga o embrião, ou o feto, dependendo da época, e ele é triturado, como vocês estão vendo aí. Esse é o mais usado nas clínicas abortivas. Esse aqui é para o envenenamento, eles introduzem no útero, onde a criança está, arsênico, veneno, essas coisas corrosivas, e matam o feto. Esse é com catéter macio, que é um instrumento médico. E o aborto químico. Nos países onde o aborto é permitido, e são muitos hoje, Estados Unidos, na Europa, Alemanha, França, Portugal, Espanha, eles usam essa pílula aí, ó, chamada RU486. Ela atua daquela forma ali. Ela atua sobre o óvulo fecundado, destrói ele e ele é expelido.
E aqui no Brasil, e em boa parte do mundo, eles estão usando muito, eles, eu digo as mulheres, né, as gestantes, aqui em Franca mesmo, nesse mês de outubro, eu ia até pegar a página do Comércio da Franca, depois falei, deixa para lá. 2 adolescentes deram entrada na Santa Casa, o Jean leu, já fez, aí vários leram, que elas, porque a ação desse princípio ativo aqui, ó, como é que ele chama? Misoprostol. Ele é para curar úlcera. Então, eles perceberam uns anos para trás que, quando a gestante tomava para a úlcera, ela abortava. Então, se descobriu que ele é altamente abortivo. O primeiro momento foi bani-lo do mercado, assim, de comprar no balcão da farmácia, só com receita controlada. Ainda assim, não resolveu, porque muitos médicos, por dinheiro, davam receita para a gestante. Agora, só dentro de hospitais que ele é controlado. Mas, pela internet, hoje ainda vi uma ONG a holandesa, chama Women, não sei o quê, que você compra pela internet por 90 €, daí uma semana está na sua casa. Então, infelizmente, ele está ainda matando muito feto aí, o Citotec. Esse Dr. Bernard N. Nathanson foi um dos maiores aborteiros do mundo. Ele mesmo contou num congresso médico lá na Espanha, depois que ele se tocou, que ele fez pessoalmente 5.000 abortos, e entre a sua equipe foram feitos mais de 60.000. E ele passou um vídeo que ele fez, daquele instrumento que eu disse, que parece um aspirador de pó, chamou Grito Silencioso. Então, o feto está quietinho ali no filme, aí é introduzido aquele instrumento e vai em direção. Quando o feto percebe, a gente vê que então, tem vida, porque ele se recolhe na parede uterina, como querendo fugir daquilo, até quando aquele instrumento toca nele, e ele então abre a boca, que ele chama o grito silencioso, vai pedir socorro para quem? Então, o doutor Nathanson passou a fazer uma campanha mundial contra o aborto. Porque quando as partes maiores não passam nesse aspirador de pó, eles introduzem essa tenaz, e essa tenaz destrói o cérebro do feto. Quais são as consequências do aborto? Bom, isso vai depender do meio utilizado, no que se refere a consequências físicas. No caso da utilização de instrumentos na vagina da gestante, e aqui é mais um argumento que eles usam nessa ação que está correndo lá. As mulheres com poder aquisitivo vão em clínicas com ar-condicionado, ginecologistas, e as mulheres vão atrás de curiosas, mais pobres. Introduzem arame farpado, introduzem as coisas absurdas que vocês podem imaginar, para agulha de crochê, exatamente, num aparelho que é altamente delicado, que é o aparelho gestador da mulher, né? Genésico. Perfuração do útero, e provavelmente ela vai se tornar estéril, e as infecções que podem levar, muitas vezes, à esterilidade e, às vezes, até ao óbito. Então, aí está o aparelho genérico feminino, que, dependendo do tipo de instrumento que você usa, ele vai ser totalmente destruído e leva ao óbito. Consequências psíquicas: remorso, depressão e dependência química. A revista Veja publicou uma matéria de capa: nós fizemos aborto. Mulheres de 3 gerações enfrentam a lei, o medo e o preconceito e revelam suas experiências. Eu vou passar aqui mais ou menos devagar, para vocês vão reconhecer muitas delas, que eu não vou citar o nome, porque vocês veem, todas elas que estão aí confessaram que abortaram. E que todas, sem exceção, se arrependeram. Se arrependeram, tiveram depressão, porque diziam elas que, às vezes, passado 1 ou 2 anos do aborto, elas viam uma criança que poderia ter a idade daquela criança que ela não abortou e se arrependia. Por que eu não tive? Por que não deixei nascer
E vejam que é um número considerável de mulheres que fizeram aborto. Consequências legais. A situação atual e as propostas de mudança. O artigo 5º da Constituição Federal fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida. Sim, mas se isso está aí, por que então, que o Supremo está decidindo contra a Constituição, no princípio da proporcionalidade, da autonomia da mulher, do seu direito sexual, contra o direito da vida do feto? Porque eles acham que até os 3 meses não existe vida ainda. O Código Civil, como eu disse para vocês, diz lá, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, que é aquele exemplo que eu dei do avô que fez a doação para o neto. O Código Penal pune a prática do abortamento. Permite só em 2 situações, que são aqueles que eu já falei, quando põe em risco a vida da gestante e quando resulta de estupro. Esses crimes, como eu disse, vão para a júri. Esse ano, estou completando 40 anos que eu ingressei no Ministério Público. Eu ingressei com 26, estou com 66, fiquei uma boa parte da minha vida. Nunca, nesses 40 anos, eu fiz um júri de aborto. Porque quando você acha o feto no lixo hospitalar, você não acha a gestante. Quando a gestante chega lá com hemorragia, você não acha o feto. Então, quando tem materialidade, para condenar alguém num crime material, você tem que ter materialidade, a prova do crime, e autoria. Então, quando você tem a materialidade, que é o feto morto, você não sabe quem foi o autor. Quando você tem o autor, você não tem o feto. Então, vai para a júri, junto com o homicídio, participação no suicídio e infanticídio, mas é o tribunal do júri, só para a gente ter uma noção do que é. O homicídio, só para ver a diferença entre os 4, o homicídio é sempre praticado por uma ação, um tiro, por exemplo, ou uma omissão, a mãe que deixa de amamentar um filho, é um exemplo da doutrina. O suicídio em si, no Brasil, não é punido, porque não teria sentido uma pessoa. Se ela morrer, vai punir o cadáver por lá na cadeia. Se ela sobreviver, quem não dá direito, quem não deu valor à sua vida, vai ter medo de prisão? Então, chegou-se à conclusão que ao suicida sobreviver, ou tentativa de suicídio sobrevivente, seria inútil punir aquela pessoa. Então, pune-se quem? Induz, instiga ou auxilia. Os 2 primeiros casos são auxílios morais. A pessoa chega para alguém e fala: nossa, mas eu estou com um problema na vida. Por que você não suicida? Né? Isso é instigar a pessoa assim, a induzir, porque ainda não existe aquela ideia. Ou se ela chega e fala assim: estou com tanto problema na vida que eu estou pensando em suicidar. Não, faça isso mesmo, você resolve tudo. Esse é instigar, ele já tem a ideia. Ou ele chega e fala assim: eu estou cheio de problema, queria suicidar, mas não tenho como. Então, meu revólver está aqui. Então, esse é auxílio material. Então, esses 3 casos vão a júri. O infanticídio é complicado, porque ele ocorre, só a mãe pode praticar, chamado crime próprio, tem que ser durante o parto, porque se for antes é aborto, se for depois é homicídio. Tem que ser durante o parto ou logo após. O que é esse logo após, hein? É quando a mãe recebe a criança no colo. Se ela matar nesse interstício, quer dizer, durante o parto ou logo após, é infanticídio, é um crime mais leve. Se ela matar antes, é aborto. Se ela matar depois, é homicídio. E o aborto, né, que nós estamos cansados de saber, como eu disse para vocês, em 40 anos de prática efetiva do direito penal, eu nunca fiz um júri de aborto. Fiz vários, de homicídio, até de induzimento a suicídio, mas de aborto não. Agora vamos entrar no espiritismo. As consequências espirituais, uma existência nulificada, porque nós vamos ver por quê, a obsessão. Kardec pergunta ali: que consequências tem para o espírito o aborto? 357. É uma existência nulificada e terá de recomeçar. Por quê? Porque quando nós estamos no plano espiritual, nascem reencarnações planejadas. Tem algumas que o pessoal
aceita uma encarnação de inopino, sem muito planejamento, porque ele quer reencarnar logo. Mas a regra é que a gente se prepara para reencarnar. Então, temos lá toda uma preparação. Os engenheiros genéticos nos ajudam a escolher aquele espermatozoide que eu falei ali atrás, porque eu vou precisar de 23 cromossomos do meu pai e 23 cromossomos da minha mãe. Mas a combinação genética, isso é cromossomo, genética de milhões de possibilidades que eles nos ajudam. Depois de feito tudo isso, a mãe ou alguém por ela, ou a gestante, estraga tudo. Aí o que acontece? O espírito retorna para lá, vamos recomeçar todo esse trabalho de preparação. Então, o que Kardec fala, os espíritos dizem, uma existência nulificada que terá de recomeçar. Kardec pergunta, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Dado o caso em que o nascimento, 359, da criança pusesse em risco a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Esse aqui é um caso que o nosso Código Penal permite, que é o aborto necessário. Então, o que o Espírito responde? É preferível esse sacrifício ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. E a obsessão? Na maioria dos casos, o Espírito... É como se convidasse alguém para chegar na sua casa, para uma visita, e a hora que ele vai chegando lá, você bate a porta na cara dele, põe ele para fora. É mais ou menos o que acontece. A gente chama um espírito para reencarnar na nossa casa. Quando ele está preparando o processo de reencarnação, a gente expulsa ele de volta. É provável que, se ele não tiver uma superioridade muito grande, ele vai querer se vingar, porque o ódio e tudo mais vai provocar isso daí. As consequências perispirituais são... Quando a gente vai falar lesão perispiritual, é uma coisa etérea. É como falar de um trauma psíquico. Se eu sofro uma queda, um choque, o Freud falava de trauma psíquico, mas trauma em grego quer dizer fratura. Então, você não pode falar em fratura da mente ou da alma. A mesma coisa, eu não posso falar em fratura do perispírito. Então, eu vou usar um exemplo aqui do Felipe Salomão, nosso amigo, nosso líder aqui em Franca, né? Ele faz uma comparação do perispírito com uma forma de bolo. Então, você imagina que você tem uma forma de bolo retangular. Você prepara a massa, põe ali, põe para assar, o bolo vai sair redondo, não é verdade? Não. O que ele vai sair? Retangular. E vice-versa. Se a forma estiver certinha, limpinha, lisinha, o bolo vai sair tudo amassado, não vai? Não, vai sair lisinho. E se ela estiver tudo amassada? O bolo, assim acontece conosco. Quando nós, entre aspas, lesionamos o nosso perispírito, e isso acontece com a mulher, por exemplo, quando ela faz o aborto, ela amassou a forma do bolo no chakra genésico. E isso vai ficar marcado ali. Então, numa futura reencarnação, isso André Luiz também dá exemplos, e o homem também terá suas consequências genésicas, em encarnações futuras, por ter lesionado o perispírito nessa região do chakra genésico. E como é que está o aborto hoje no mundo? Está complicado. Cada dia mais países estão liberando. Toda essa parte verde aqui é onde o aborto é permitido. O mundo está quase que a bandeira verde total. Os países aqui vermelho é onde ele é proibido, mas com algumas exceções, que é o caso do Brasil. Essas três, as duas do Código Penal, aborto para salvar a vida da gestante ou resultante de estupro, e do Supremo, da interrupção da gestação de anencefalo. E os outros, que estão amarelinhos aqui, são mais maleáveis. Eles permitem aborto em mais algumas situações do que essa nossa. Aí está mais um slide sobre isso, pois só para a gente ter uma noção. Agora, o que está acontecendo com o empoderamento das mulheres, principalmente desse feminismo exacerbado, é que a tendência é que, uma hora, o Brasil vai acabar cedendo. Vai acabar, se for concedida essa ação no Supremo, que eu acho errado, não deveria ser no Supremo. Eles não foram feitos para legislar. O Supremo é para julgar.
Onde que deveria ser feita? No Congresso Nacional. Nem o presidente, seja esse candidato aqui, seja aquele, ele não vai mudar nada nisso. Quem tem poderes para resolver se o aborto vai ser liberado ou não no Brasil é o Congresso Nacional. Então, se nós pegarmos do fim da guerra para cá, as mulheres, naquele tempo, trabalhavam muito pouco fora de casa. Eram professoras, eu não me lembro de ter nenhum professor masculino no primário. Aliás, era uma coisa raríssima um professor primário masculino. 90% eram mulheres e as funcionárias domésticas, né? Então, as donas de casa, normalmente, elas tinham uma vida restrita, quase que sempre reprodutiva. Minha avó e meus tios tiveram 10 filhos, outros tiveram 12. Eram assim. Elas saíam de uma gestação, já entravam em outra. Era uma polivalente aí, desse tipo, né? Cuidando da criança, fazendo comida, passando roupa e estendendo roupa no varal. Com o advento da pílula anticoncepcional, na década de 60, a coisa começou a mudar. O próprio Código Civil já mudou, ele não fala mais em pátrio poder, porque pátrio poder dá uma ideia do homem mandar, agora é poder familiar. E muitas leis mudaram nessa mudança do Código Civil de 2002 para cá. Então, nichos profissionais que antes eram redutos absolutamente machistas, o meu é um, no direito. Quando eu ingressei no Ministério Público em 78, nós éramos 900 e poucos promotores e uma promotora. Hoje, elas ingressam quase que meio a meio, às vezes até mais, tanto na magistratura quanto no Ministério Público. Nas empresas, empresárias, na saúde, normalmente era só enfermeira, dificilmente você via, eu não me lembro da minha infância aqui em Franca, de nenhuma médica. Tinha uma meia dúzia, uns 10 médicos aí, mas nenhuma médica. Hoje, elas são comandantes de avião. Enfim, nichos profissionais que eram machistas. Não entrava mulher. E hoje elas estão aí. Aí estão no direito. Então, o que a gente propõe ao invés do aborto? Quando se nos der a chance de ser discutido no Congresso, a gente pressionar os nossos parlamentares, porque pressionar o ministro Supremo é complicado, mas parlamentares que nós elegemos, sim. Então, ao invés de liberar o aborto, essa lei de planejamento familiar é excelente, só que não tem vigência. Aliás, tem vigência, mas não tem eficácia. É um corpo sem alma. Por quê? Porque ela prevê a época certa da mulher fazer a ligadura de trompa, ou do homem fazer a vasectomia. Tem que ter a concordância do outro, tem que ter um número de filhos já, e uma série de exigências para manter a dignidade humana. As mães também precisam melhorar o diálogo com as filhas, porque a gente vê, hoje está quase todo mundo plugado, né? A gente sabe que a diferença da idade é que os jovens teclam com os 2 polegares, e os adultos é com o dedão ali, né? Mas está todo mundo plugado. O que acontece? As meninas sabem mais que as mães, e sabem, às vezes, errado. Então, temos que melhorar a conversa em casa. E aí a grande pergunta, porque muitas religiões, o catolicismo, por exemplo, a mulher que abortou já está automaticamente excomungada. Não tem defesa. Fez o aborto, está excomungada. E o espiritismo? Bom, em primeiro lugar, nada de desespero. Não devia fazer, mas já que fez, vamos ver o que nós podemos fazer para resolver isso daí. Em primeiro lugar, eu proponho, eu trabalhei os últimos 10 anos ativo no Ministério Público, na infância e juventude. Eu trabalhei em mais de 300 adoções. Já fui padrinho de casamento de criança, que eu trabalhei no processo de adoção. Então, fazer um acerto. Porque, segundo o Código Penal da Vida Futura, lá no céu e inferno, uma vez transgredida a lei de Deus, o caminho é triplo. Primeiro o arrependimento, depois a reparação, depois a expiação. Né? Então, primeiro se arrepender, como aquelas mulheres todas ali da Veja, uma hora que vocês puderem ler aquela matéria, elas se arrependeram. E a adoção aqui no Brasil, ela é complicada, porque tem uma cultura das pessoas quererem adotar
branquinho, do olho azul, do olho verde, sem defeito. Senão a gente fala, não, esse aqui eu não quero. Como se fosse comprar um móvel numa loja. Não, esse aqui não, está muito cheio de defeito. Não é assim que funciona. A adoção no Brasil precisa ser melhor explicada, porque nós temos 2 livros no fórum. Um dos casais, não precisa ser necessariamente casado, na união familiar, a Estatuto fala que só pode adotar 2 pessoas sendo casadas, mas nada impede que eles façam pela união familiar, pela como é que chama? Isso, união estável. E o problema do homossexual nós vamos deixar hoje aqui, porque outro dia a gente fala sobre isso. Porque muita gente pergunta, né, que isso aí está complicado ainda, vamos deixar assim. Agora, eu pergunto para vocês, você adotaria essa criança? E essa? Agora eu quero saber essa aqui. Então, aí que está o problema. Muitos casais, eu fiz algumas adoções internacionais, casais do exterior têm outra cultura. Eles vão na África, a Angelina Jolie, o Brad Pitt e outros aí que dão exemplo, eles buscam crianças com problema. Porque para ficar com uma lá, eles pegam lá no país deles, lá, não é verdade? Então, nós temos milhares de crianças, e temos também, que estava explicando para um casal que me procurou esses dias, a síndrome da rejeição. O que é a síndrome da rejeição? Faz uma guarda provisória, leva a criança, chega lá, quanto mais velha, mais difícil adaptar, e vai lá no fórum e devolve. Não, não vai dar. Aí, se a criança, na 3ª vez na família, ela não quer mais. Então, elas ficam todas lá, albergadas. Por quê? Porque ela tem a síndrome da rejeição. As pessoas levam, deixam lá uma semana, um mês, e devolvem depois. E agora, eu quero fazer essa reflexão final que eu fiz no Facebook. Alguns de vocês acho que devem ter lido, porque estava acontecendo o seguinte, um radicalismo, principalmente nessa questão do aborto, em pessoas próximas a mim, dos 2 candidatos, que eu não vou nem citar o nome deles aqui. Então, eu disse o seguinte, olha, em primeiro lugar, é preciso respeitar a opinião do outro. Como disse Voltaire, é o pseudônimo do François-Marie Darieux, eu não concordo com uma só palavra do que você falou, mas vou defender até a morte o direito de você dizer. Por quê? Porque o Brasil é uma república presidencialista, capitalista e democrática. O Rui Barbosa, em 1909, não sei se vocês sabem, ele foi candidato à presidência da República, ele tinha sido ministro, e ele perdeu. Quando ele perdeu, ele disse o seguinte, curvo-me ante a soberania das urnas. As urnas decidiram assim. A mim só resta obedecer. É o que eu digo para as pessoas ali, disse no Facebook. Nós teremos amanhã que nos curvar ante a soberania das urnas. Nós vivemos num Estado democrático de direito. E, apurado o resultado, veja quem vencer, esse ou aquele, nós teremos que aceitar a vontade da maioria que votou daquele jeito. Agora, se o eleito, seja o fulano ou o Beltrano, seja lá na União, seja aqui no Estado de São Paulo, começar com atos de arbitrariedade, intolerância, crime contra o Estado Democrático de Direito, as nossas instituições estão funcionando. Ele terá que responder na forma da lei. Já tivemos 2 impeachment, teremos 3 ou 4 se for necessário, porque no parlamentarismo nós poderíamos tirar o primeiro-ministro, mas no presidencialismo, ou o impeachment, ou a morte, ou só daqui a 4 anos. Por isso, amanhã, eu convoco a todos nós aqui para termos uma reflexão e acertarmos no voto, porque senão, só daqui a 4 anos. Muito obrigado, nós voltamos depois.